Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 2 de dezembro de 2023. Moradores relatam fantasmas em prédio paulista, parte 2. Moradores e funcionários citam vultos, barulhos em escada, elevador descontrolado e até uma aparição no terraço do prédio. Pessoas andam assustadas. Sensação de estar sendo perseguido, visão de pessoas em locais impossíveis de ficar, elevadores sem controle, vultos, etc. Inaugurado em 1966, o prédio tem 1.160 apartamentos com mais de 5.000 moradores. E faz tempo que tem fama de mal-assombrado. Mas os relatos têm repercutido nas redes sociais, e o assunto voltou à tona. Por um lado há deboches, por outro, pessoas que acham que cada um acredita no que quer e ninguém tem nada com isso. Há quem acredite e há quem duvide. Mas o Tititi inspirou uma busca pelos lugares mais mal-assombrados do mundo. Ilha das Bonecas, México, diz a lenda que Julian Santana abandonou a família e foi viver sozinho nessa ilha. Ele encontrou o corpo de uma menina com uma boneca. E passou a reunir bonecas e pendurar em árvores. A sobrinha dele acabou morrendo no mesmo local. Hotel Banff Springs, Canadá, hóspedes relatam visão de fantasmas pelos corredores. O mais famoso é Sam Cowley, que foi mensageiro do hotel e, dizem, ainda acompanha as pessoas até os quartos. Palácio Cadaril, Itália, dizem que tem uma maldição, seus donos são destinados a se arruinar ou a morrer jovens de forma violenta. Praga de Giovanni Dario, burguês que mandou construir o palácio para sua filha e ainda anda por lá. Penitenciária Estatal do Leste, EUA, construída em 1829, a unidade abrigava presos isolados que acabavam ficando com problemas mentais. Deixou de ser prisão em 1971, mas fica aberta e dizem que a atividade paranormal é intensa. Destaque para risadas frequentes na cela 12. Palácio de Bangar, Índia, a lenda reza que foi amaldiçoado pelo mago Singhia e os espíritos de todos que viveram ali ficaram aprisionados no palácio. Telhados de casas ao redor do palácio caem sem qualquer motivo. Sanatório de Lavelios, EUA, a instituição no Kentucky funcionou entre 1910 e 1962 e milhares de pacientes de tuberculose morreram ali. Dizem que muitos vagam sem rumo pelos corredores. Casa de Lizzie Borden, EUA, em 1892, André e Abby Borden foram assassinados em casa. A filha Lizzie era suspeita, mas não havia provas. Hoje, a família continua na casa e, volta e meia, alguém vê? O que podemos chamar de início dos fenômenos espíritas no século XIX, se deve a um fato semelhante. No dia 11 de dezembro de 1847 a família Fox instalara-se numa modesta casa de Desville, vilarejo do estado norte-americano de Nova York. Formada pelo casal Sr. Tony e Sra. Margaret e duas filhas, Margaret de 10 anos e Kate de 7 anos, pouco tempo depois a família se viu envolvida num fato insólito abalando a pacata localidade e região. Corria no povoado a notícia de que naquela casa aconteciam barulhos estranhos, ouviam-se pancadas nas paredes, nos móveis, ruídos lembrando raspagens no assoalho. Como as causas dos barulhos não eram conhecidas, para o povo a casa era mal assombrada. Inicialmente tudo corria tranquilo para a família. Entretanto, nos 2 primeiros meses de 1848 os ruídos voltaram a se manifestar, a partir de março tornaram-se frequentes, pondo a família em sobressaltos, principalmente as meninas a ponto de se negarem a dormir sozinhas. Incrédulos quanto à possível origem sobrenatural dos ruídos, levantavam-se e procuravam localizar de onde eles provinham.
É dia 31 de março de 1848, em Idesville. No dia 31 de março, a família descobriu um modo para verificar se era dilatação das paredes e do piso ou era assombração de Idesville, no caso, arte do demônio, pelos protestantes metodistas chamado de pés rachados, lembrando os cascos do bode, cuja configuração anatômica era transferida ao demônio. Batendo palmas, a garotinha Kate disse: "Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço." Instantaneamente as palmas foram repetidas. A menina parou o som também. Após essa resposta, coube a Margaret, que em tom de brincadeira, disse: "Agora faça exatamente como eu." Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. Seu gesto foi repetido com exatidão. Os pais, assustados, resolveram investigar até descobrirem que ali se comunicava um espírito que disse chamar-se Charles Rosma, caixeiro viajante assassinado naquela casa em Idesville 5 anos atrás por antigos inquilinos. Conta-se que, sob fortes tensões emocionais, a matriarca teve uma crise de leucotriquia precoce. Numa semana seus cabelos ficaram inteiramente brancos. A essa altura toda a região de Idesville já estava em plena efervescência de comentários e opiniões. Grande número de pessoas afluía àquela casa, muitos populares curiosos dando asas à imaginação supraexcitada. Médicos e autoridades policiais, interessados em desvendar o mistério, utilizando-se das jovens, desenvolveram um método de dialogar com a entidade. Esta, ao responder, daria um golpe dizendo sim e 2 golpes dizendo não. Aos poucos foram estabelecendo um diálogo mais fluente até que, finalmente, o espírito dissera que seu corpo estava sepultado no fundo de uma adega. A mensagem do espírito foi verificada, como deve ser feito sempre. Procedeu-se, então, à procura do cadáver. Um dos filhos do casal e alguns amigos escavaram o subterrâneo da adega, onde encontraram cabelos e ossos humanos. No entanto, somente em 23 de novembro de 1904, encontraram um esqueleto humano ao lado de objetos de uso de mascate. Consideradas pioneiras na comunicação com o mundo espiritual, as irmãs Fox tornaram-se mundialmente conhecidas. Malgrado as ameaças e as propostas de suborno para negarem os fenômenos, elas compareciam em reuniões públicas. Contudo, Margaret, cedendo a pressões de religiosos, chegara a afirmar que era tudo fraude, mas se retratou mais tarde, confirmando a autenticidade dos fatos. A fama dos episódios de Idesville repercutiu nos meios científicos e intelectuais dos Estados Unidos e da Europa. Renomados homens de ciências e literatos como William Crookes, o investigador das célebres materializações de Catilly King, e Arthur Conan Doyle, criador do famoso detetive Sherlock Holmes, deram sua contribuição para comprovar a existência do espírito. Este último, em seu livro A História do Espiritismo, dedicou todo um capítulo às manifestações mediúnicas com as irmãs Fox. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de dezembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.